E se os extraterrestres já estivessem aqui? Não lá fora, em outra galáxia, mas aqui, entre a gente, desde sempre. Pode parecer loucura, mas pense bem. A história humana é cheia de sinais, de relatos, ruídos, sombras, coisas que o tempo tenta apagar, mas não consegue. Tudo começa em 1947. Roswell, Novo México. Um objeto cai no deserto. O exército chega antes da imprensa e, em poucas horas, muda a versão da história. Primeiro, dizem que é um disco voador. Depois, um balão meteorológico. Décadas depois, documentos desclassificados mostram outra coisa. Testemunhas descrevem destroços metálicos, luzes que não queimavam e corpos que não eram humanos. Mas o governo americano negou tudo, até hoje. Nos anos seguintes, o mundo inteiro começou a ver luzes no céu, movimentos impossíveis, objetos mudando de direção sem fazer barulho. E todas as testemunhas diziam a mesma coisa. Eles não vinham de fora, pareciam nos observar daqui. De 1950 a 1980, os relatos se multiplicaram. Pilotos comerciais, militares, astronautas, todos viram algo, mas quase ninguém falou abertamente, porque quem falava, sumia. O governo americano criou o projeto Blue Book, supostamente para investigar OVNIs. Foram mais de 12 mil casos registrados, e no final, a conclusão oficial foi simples. Nenhuma ameaça à segurança nacional. Mas, curiosamente, centenas de arquivos foram classificados como inexplicáveis e permanecem fechados até hoje. Agora preste atenção no que vem a seguir. Em 2020, o Pentágono publicou vídeos oficiais gravados por pilotos da Marinha. Objetos reais, filmados com câmeras militares, sem asas, sem propulsão, sem explicação. Eles os chamaram de fenômenos aéreos não identificados. O termo UFO foi trocado por UAP. E pela primeira vez na história moderna, o governo dos Estados Unidos admitiu publicamente que há objetos voando em nosso espaço aéreo que não são humanos. O vídeo ficou conhecido como Tic Tac UFO, um objeto branco, oval, que se move em velocidades impossíveis. Os pilotos dizem: ele nos viu antes de chegarmos perto. Como se estivesse prevendo seus movimentos. E essa não foi a primeira vez, nem a última. Nos últimos anos, surgiram novas gravações, novos relatórios e depoimentos de pessoas entrando no próprio governo americano. Em 2023, um ex-oficial de inteligência chamado David Grush afirmou diante do Congresso dos Estados Unidos que o governo mantém há décadas um programa de recuperação de naves não humanas. Ele disse com todas as letras: temos tecnologia e restos biológicos de origem não humana. E ninguém riu. Os congressistas ouviram e pediram sessões secretas. Mas depois disso, Grush desapareceu dos noticiários. Nenhum grande canal de TV voltou a entrevistá-lo, como se o assunto tivesse sido arquivado. No mesmo ano, no México, o ufólogo Jaime Maussan apresentou ao Congresso mexicano duas supostas entidades não humanas. Corpos mumificados, pequenos, encontrados em Cusco, no Peru. Exames preliminares mostraram estruturas biológicas diferentes das humanas. Mas logo depois, as análises foram classificadas como inconclusivas. E o caso desapareceu das manchetes. Coincidência? Talvez. Mas há um padrão. Toda vez que a verdade se aproxima, algo ou alguém a cobre com uma nova camada de silêncio. E se eles nunca tivessem ido embora? E se nunca tivessem chegado? Porque sempre estiveram aqui. A ciência moderna fala pouco sobre isso, mas há dados curiosos. Nosso DNA contém segmentos desconhecidos, chamados de junk DNA, fragmentos sem função aparente, diferentes de qualquer outro organismo da Terra. Alguns cientistas acreditam que são apenas sobras da evolução. Outros acham que são rastros de algo mais antigo, algo
que veio de fora. Em 2013, Vladimir Sherbak publicou um artigo na revista Icarus, afirmando que o DNA humano contém assinaturas matemáticas que não poderiam ter surgido por acaso. Segundo ele, a vida na Terra pode ter sido semeada artificialmente, um conceito conhecido como panspermia dirigida. Em outras palavras, a humanidade pode ser o experimento de alguém. Agora pense nas coincidências. Quantas culturas antigas falam de deuses que desceram do céu? Sumérios, egípcios, maias, hindus, todos descrevem o mesmo tipo de ser. Alto, pálido, com olhos brilhantes, que veio ensinar e depois partiu. Ou será que nunca partiram? Há relatos mais recentes também. Em 1989, na Rússia, dezenas de pessoas em Voronezh afirmaram ter visto uma nave pasar e criaturas humanoides saírem dela. As testemunhas eram crianças e adultos, e todas descreveram o mesmo cenário. A polícia local isolou a área, mas depois de dias, o caso foi reclassificado como histeria coletiva. Anos depois, oficiais aposentados confirmaram que houve coleta de solo e radiação anormal, mas, oficialmente, nada aconteceu. E se o mundo inteiro souber, mas fingir que não sabe? Alguns acreditam que desde os anos 70 há acordos secretos entre governos e entidades não humanas. Troca de tecnologia por silêncio. E se você reparar, a evolução tecnológica humana acelerou de forma absurda, justamente após os primeiros relatos oficiais de OVNIs. Em menos de 40 anos, passamos de rádios a chips quânticos, de aviões de hélice a drones autônomos, de máquinas de escrever a inteligência artificial, e ninguém parece questionar de onde veio tanto conhecimento tão rápido. Mas, e se essa inteligência não for totalmente nossa? E se ela estiver sendo compartilhada? E se parte das vozes que ouvimos todos os dias, nas redes, nas máquinas, nas telas, não forem totalmente humanas? Afinal, quem garante que tudo o que fala conosco online é mesmo uma pessoa? Talvez a infiltração não tenha sido biológica, mas digital. Através dos nossos sistemas, das nossas conexões, dos nossos hábitos, das nossas emoções expostas todos os dias em redes sociais. A humanidade é o único animal que construiu uma rede global e deixou tudo aberto. Planos, segredos, memórias. Uma base de dados perfeita para quem quer entender ou imitar o comportamento humano. E talvez seja isso que esteja acontecendo. Uma substituição lenta, não de corpos, mas de pensamentos. Você já percebeu como tudo parece cada vez mais igual? Mesmas opiniões, mesmas reações, mesmos padrões emocionais, como se estivéssemos sendo moldados para pensar de forma previsível. Talvez seja esse o novo tipo de invasão, não uma guerra, mas um espelhamento. Uma adaptação silenciosa. E, de vez em quando, algo estranho escapa. Um vídeo, um olhar fora do lugar, um comportamento que parece ensaiado demais. Em 2021, câmeras de segurança captaram um homem andando no aeroporto de Chicago. Até aí, nada demais. Mas em segundos, ele desaparece da gravação. Literalmente, um corte limpo, sem transição, sem movimento. O vídeo foi analisado por técnicos, e ninguém conseguiu explicar. Chamaram de falha no sistema, mas o sistema não apresentou falhas em nenhum outro ponto. Em 2019, em Nevada, um fazendeiro registrou algo sobrevoando sua propriedade. Um objeto triangular, silencioso, a poucos metros do chão. Horas depois, o vídeo foi retirado de todas as plataformas, e o homem relatou que visitantes apareceram em sua casa pedindo o HD original. Coincidência ou controle? Você percebe como o silêncio é sempre a resposta? Como cada pista desaparece antes que alguém olhe de perto? E se for porque a verdade não está nas estrelas, mas na nossa própria espécie? Talvez o contato já tenha acontecido. Talvez tenha acontecido há tanto tempo que a gente nem sabe mais quem é o visitante e quem é o anfitrião. Talvez eles não estejam entre nós. Talvez sejamos nós.